Olá, tudo bem? Graça e paz. Espero que vocês estejam todos no amor, na graça, na misericórdia e na bondade de Deus. Esse dia está maravilhoso para a gente refletir um pouco sobre a palavra dele e o que ele vai trazer ao nosso coração nesta leitura, nesta ministração. Deus é maravilhoso e ele deixou tantas palavras sábias para nos conduzir no caminho certo, para seguir a nossa vida aqui nesta terra conforme os desejos do coração de Deus. Então ele é bondoso, um Pai tão amoroso que deixou a nós esse lindo livro para a gente se instruir nele, na palavra dele e seguir felizes nesta vida segundo a vontade de Deus. A leitura de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6. Abra sua Bíblia na sua casa, acompanhe junto comigo essa leitura maravilhosa e vamos ver o que Deus preparou ao nosso coração neste dia. Eliseu faz flutuar um machado, isso mesmo que você ouviu. Eliseu faz flutuar um ferro pesado. Vamos acompanhar. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Que palavras lindas de Deus ao nosso coração. Eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto eu não entendi ele muito bem, mas eu pedi: Senhor, me explica, me dá clareza do que o Senhor quer dizer, das mensagens que o Senhor quer passar neste texto. E no que eu fui estudando essa palavra, Deus foi revelando muitas coisas. Eu aprendi muito com esse texto, ele edifica muito a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus disse ao meu coração. Então vocês vejam, primeira coisa, Eliseu, ele era um profeta. E juntamente com Eliseu haviam vários outros profetas de Deus. E esses profetas tinham alguns discípulos, aquelas pessoas que queriam crescer em Deus, que queriam aprender sobre a palavra do Senhor. Então, esses discípulos, durante um tempo em que eles conviveram com Eliseu e com esses outros profetas, eles observavam muito como era a vida ali, o cotidiano, a vivência de cada um. E eles tiveram um planejamento, vocês vejam só, aqui o versículo nos diz: os discípulos dos profetas foram até Eliseu. Eles tinham os profetas deles, os líderes deles. Mas, como eu disse, eles observavam muito a conduta de Eliseu. E eles tiveram um plano de ir conversar com ele. Por que eles conversaram com Eliseu? A palavra nos diz aqui no capítulo 4, voltando em 2 Reis mesmo, que quando Eliseu passava por Sunem, é uma ministração que eu já fiz de Eliseu e a Sunamita, ele se hospedava na casa da Sunamita. E o que a Sunamita disse ao seu marido a respeito de Eliseu? Capítulo 4, versículo 9. Ela disse a seu marido: Vejo que este homem que passa sempre por nós
é santo homem de Deus. Então Eliseu passava às pessoas que estavam ao seu redor um homem íntegro, um homem de Deus que buscava o Senhor, andar na retidão, segundo a palavra de Deus. As suas ações, as suas condutas, as suas palavras demonstravam ele ser um homem que vivia em santidade. Assim como Jesus deseja, como Deus deseja que eu e você andemos em santidade. Que nós busquemos sempre fazer a sua vontade, fazer o bem e não se desviar dos caminhos de Deus. Então Eliseu passava a todos que o conheciam este homem de caráter, este homem de Deus. E esses discípulos se planejaram e foram até Eliseu, demonstrando também que para nós o quê? Na nossa caminhada nesta terra, existem sim pessoas nos observando. Às vezes a gente pensa, mas o que o outro pensa não importa. Mas é tão bom quando alguém vem pedir conselho com a gente, ou a gente sabe que existe alguém que possa nos aconselhar segundo os caminhos do Senhor. É bom a gente saber que existe uma pessoa íntegra, uma pessoa que nos dará bons exemplos. E a gente, olhando para as pessoas, a gente consegue perceber quem está no caminho de Deus, quem faz o que é certo, quem faz as coisas com retidão. Então, nós temos que saber que nesta terra nós somos uma carta escrita de Deus. As pessoas estão observando, sim, a conduta de cada um de nós. Então, por isso a importância de a gente buscar andar nos caminhos de Deus. Procurar ser exemplo, né? E eles disseram a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Como eles perceberam que Eliseu era um homem de caráter, um homem de Deus, dava um bom testemunho, eles sabiam que era a pessoa certa a contar os planos que eles tinham. Então eles conversaram entre eles e pensaram, não, Eliseu vai saber nos entender, nos mostrando que nós temos que saber a quem nós devemos nos abrir, a quem nós devemos contar nossos planos, a quem nós devemos pedir opinião. E eles foram. E eles ansiavam por crescimento, porque eles dizem, o lugar em que habitamos contigo é estreito demais, está ficando pequeno, né? Significava que estava crescendo, as pessoas estavam vindo, querendo cada vez mais aprender da palavra de Deus. E eles ansiavam por crescer, né? E aqui o que eles dizem? Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Ou seja, eles já haviam se planejado, conversado. Não, nós vamos até um lugar, até o Jordão, lá nós vamos cortar vigas e nós vamos trabalhar, vamos montar isso, um lugar para nós habitar. Nos demonstrando o que nessa palavra? Que tem que haver em nossa vida, antes de tomar uma decisão, planejamento. Às vezes a gente faz as coisas sem planejar. Às vezes a gente quer evoluir na vida, alargar as tendas, sem haver um planejamento. A gente pensa às vezes em casar, em ter uma família, em construir algo, mas a gente não se planeja. Não, primeiro eu tenho que talvez estudar, talvez arrumar um emprego, quitar as minhas dívidas. Eu tenho que ter argumentos, eu tenho que ter condições de fazer isso para mim conseguir alargar as tendas, né? Então eles se planejaram, provavelmente eles foram atrás das ferramentas que precisavam, porque eles já estavam com tudo planejado, tudo no papel, e foram falar com Eliseu. E aí também diz assim, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Eles entenderam também, esses discípulos que estavam na caminhada, que cada um precisa trabalhar para a edificação. Neste reino onde nós habitamos, é o reino de Deus, ele é o rei, como a oração que Jesus ensinou, teu é o reino, então esta terra é de Deus, pertence a Deus. Cada um de nós tem que ser uma viga de crescimento. As vigas dão sustentação, as vigas dão apoio, estrutura para um determinado lugar. Onde quer que a gente esteja, dentro de casa, no trabalho, no comércio, na rua,
nós devemos ser, sim, vigas de edificação para o crescimento do reino. Cada um de nós tome uma viga e construamos um lugar em que habitemos, para que nós possamos habitar neste reino, felizes, prósperos, sem passar por muitas angústias. Cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que ser essa viga. Essa palavra nos ensina isso aqui também. Não é lindo? Quanto ensinamento, não é mesmo? Respondeu Eliseu: ide. Sabe quando a gente tem alguma ideia, algum plano e quer crescer? Eliseu poderia muito bem ter dito: calma, né? Não vai dar certo, vocês ainda são muito novos, né? Eliseu, como um homem de Deus experiente, ele não impediu aqueles discípulos de crescer, né? Se a gente vê alguém querendo evoluir, querendo fazer algo para o Senhor, dentro da nossa casa, se a gente vê alguém querendo estudar, querendo aprender algo novo, que seja realmente para edificação, a gente tem que fazer como Eliseu: ide, né? Apoiar. Não, você vai conseguir, vai dar tudo certo, eu creio que você consegue, eu acredito que você pode. Eu quero aprender a tocar um instrumento. Vai, se esforce. Sim, no início é difícil, mas pode ir, ide, né? Como Eliseu fez, incentivar as pessoas a crescer nos caminhos de Deus, é claro, seguindo conforme a palavra nos diz o que é certo nesta terra. Disse então um dos discípulos disse: serve-te de ires com os teus servos? Um deles pensou e disse: vamos conosco, Eliseu, nos mostrando que na nossa caminhada, durante o trabalho para edificação, nós precisamos ansiar por querer ter pessoas de Deus ao nosso lado. Eliseu era um homem temente ao Senhor, um homem sábio. Então nós devemos ter pessoas assim, que sejam sábias, que busquem a Deus, que queiram crescer junto conosco. Temos que ter e ansiar por querer essas pessoas ao nosso lado, como esses discípulos fizeram. E Eliseu disse assim: eu irei. Um bom amigo que está junto. Ele não disse: não, já que vocês não querem mais morar aqui comigo, habitar aqui comigo, se virem, né? A gente, muitas vezes é egoísta. Se uma pessoa, às vezes, não quer fazer mais aquilo que fazia antes, a gente já tende a dizer: então tá, se vira, faz como você quiser. Eliseu falou: não, eu irei sim, vamos juntos, vamos crescer todos juntos, né? Vamos aprender juntos, vamos estender as tendas juntos, trabalhar na edificação do reino. Todos juntos, o reino irá crescer com toda certeza. Aí, versículo 4. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Então, eles tiveram um plano, eles colocaram tudo no papel, eles foram conversar com a pessoa certa e saíram a caminho. E se colocaram a caminho e demonstrou que quando eles chegaram, cortaram madeira. Começaram realmente a trabalhar, a arregaçar as mangas, como a gente pode falar, porque é isso. Para que o reino de Deus cresça, para que tudo vá bem aqui nesta terra, existe sim a necessidade de se trabalhar. A necessidade de cada um fazer a sua parte, arregaçar as mangas e ir em frente no trabalho realmente, para que tudo vá para frente, né? Não é nada fácil, a gente tem que ter comprometimento com as coisas, a gente tem que ter responsabilidades, a gente tem que ter fé, força de vontade, porque nem sempre as coisas são fáceis, mas a gente precisa ter confiança em Deus e ir se pôr realmente a trabalho, em tudo, em todos os lugares onde a gente estiver, se pôr a trabalho, exercer com dignidade, com excelência tudo aquilo que a gente for fazer, seja onde quer que for, na casa, no trabalho, na escola, na rua, né? Versículo 5. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, ou seja, então um deles estava cortando o tronco. Um deles, aqui a palavra nos diz, outro deveriam estar puxando os galhos, outro já cortando
toras, digamos assim, outros amontoando, outros fazendo as tábuas, outros fazendo as vigas. Então, cada um tem o seu trabalho nesta terra, a sua função. Vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje teremos vários textos, mas são textos lindos, maravilhosos de se estudar. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, no versículo 17. Então, um deles derribava a madeira, né? Significa o quê? Que tudo o que nós fazemos aqui nesta terra é para edificação do reino. E vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. E tudo, é Colossenses 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, ou seja, tudo o que nós fazemos. Uns trabalham de vendedores, outros de cozinheiras, outras professoras, outras são donas de casa, outras são, são tantas profissões. Então aqui a palavra nos diz que tudo que nós fazemos, outros ajudam no ministério na igreja. Existem colaboradores, então, para todas as coisas. Tudo que fizeres, seja em palavra ou seja em ação. Então, todas as minhas atitudes e tudo aquilo que eu digo, né? Tudo aquilo que eu falo, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então, tudo que eu fizer que seja para Ele, voltado a Ele, de coração, né? Porque nós estamos no reino de Deus. Dando a Ele, por Ele, graças a Deus Pai. Então, graças a Deus que a gente tem esse trabalho, né? Cada um com o seu dever, cada um com a sua tarefa a cumprir nesta terra. Mas tudo o que nós fazemos é em nome de Jesus. Um derrubava o tronco. Enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. Durante o nosso trabalho para a edificação deste reino, desta vida aqui na terra, nós temos várias ferramentas que nos levarão a essa edificação. Aqui esse discípulo, ele tinha um machado. E como eu disse, nem sempre as ferramentas que temos que usar são leves. Existe um peso muitas vezes, a paciência. Muitas vezes a gente tem que ter muita paciência, muita força de vontade, né? E o que pode acontecer? Enquanto ele cortava, o machado caiu na água. Pode acontecer sim, eu e você somos humanos, somos pessoas pecadoras. Pode acontecer de algum dia esse instrumento de edificação ser tomado de nossas mãos, cair do nosso controle, sair do nosso controle. Dentro de casa, a gente que é dona de casa, mãe, esposa, sabe que muitas vezes o nosso machado cai na água. Nós deixamos o controle e o instrumento de edificação cair. Nós perdemos muitas vezes a paciência, nós ficamos irados, ou seja, em casa ou no trabalho. Às vezes a gente perde também a nossa força de viver, nossa força de vontade, nossa autoestima, nosso ânimo, muitas vezes, que é para edificação, cai na água, a gente entristece, fica doente, né? Perde a saúde. Enfim, em vários momentos, enquanto nós estamos trabalhando, o nosso machado pode cair na água. Como aconteceu com esse discípulo. E ele gritou: ai, meu Senhor! Então, a primeira atitude que ele teve foi gritar a Deus, foi clamar a Deus. E Deus ouviu a ele. Quando a gente clama ao Senhor, agora abre a sua Bíblia, eu anotei aqui, em Jeremias, Salmo 18, versículo 6. Perdão, eu me perdi nas minhas anotações. Salmo 18, versículo 6. A gente deve clamar ao Senhor em todo momento. É que hoje a gente tem muitas leituras e todas são para edificar, como eu já disse. Então ele gritou: ai, meu Senhor,
Tudo que nós formos fazer, é Deus quem vai nos resgatar. Se nós deixar nosso machado cair na água, somente Deus para nos ajudar. Jesus Cristo, Filho amado de Deus. Salmo 18, versículo 6. Na minha angústia, ou seja, quando esse discípulo derrubou o machado, ou quando a nossa ferramenta de edificação cai na água, a gente fica angustiado. Vem uma tristeza, vem algo que não é bom para o nosso coração. E o que diz? Na minha angústia, invoquei o Senhor. Como esse discípulo fez, ele gritou, ai meu Senhor. E como nós devemos fazer, clamar a Deus quando a angústia vem. Ai meu, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Nos momentos em que a gente perde o controle das coisas, é o nosso Deus quem vai nos sustentar, quem vai nos ajudar e nos dar ouvidos e nos prestar socorro. E ele, do seu templo, ouviu a minha voz. Não pense que Deus não está te ouvindo, minha irmã, meu irmão. A todo momento, quando a gente clama a Ele, Ele ouve sim a nossa voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Como Deus é maravilhoso. O nosso clamor, o nosso desespero chega até Ele. E Ele vai nos ajudar, sim, com toda a certeza. Abra também Jeremias. Jeremias é depois de Isaías. Jeremias 29. O versículo 12 e o versículo 13. O que a palavra nos diz quando nós clamamos, gritamos ao Senhor? Então me invocareis, ou seja, nós invocaremos a Deus na nossa angústia e na nossa aflição. A palavra nos dizendo, passareis a orar a mim, Deus diz ao povo, e eu vos ouvirei. Deus nos garantindo que Ele vai nos ouvir e que todo momento Ele nos ouve. Basta clamar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, busque a Deus de todo o seu coração. Se você perceber que o seu instrumento de edificação caiu na água, busque ao Senhor, clame a Ele. Ele gritou, ai meu Senhor, porque era emprestado. Nós devemos entender, assim como esse discípulo entendeu, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos nesta terra, não é mérito nosso, não vem do nosso esforço e do nosso braço forte. Tudo é de Deus, tudo é emprestado. A casa que temos, a família que temos, o emprego que temos, os amigos, tudo o que nós temos é emprestado do Senhor, é dele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dele, né? Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 27. E esse discípulo entendia que aquele machado, que a ferramenta de edificação era emprestada. A alegria que temos dentro do nosso coração é de Deus, essa alegria só vem de Deus. A saúde que temos também vem dele. Os filhos vêm de Deus, tudo dele. João 3, versículo 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Nós nada podemos adquirir se Deus não permitir. Nós não podemos, nem a água que nós tomamos, nós não fabricamos. É tudo de Deus. O ar que respiramos é dele. O vento, a chuva, o sol, é Ele quem nos dá. Eu admiro muito e gosto muito das flores. Se você tem em casa flor ou admire as flores para você ver a fragilidade que elas são. E Deus protege-as com todo o amor de Pai. Os pássaros dos céus, eu gosto de admirar muito a natureza. Ela é linda e a gente vê o quanto Deus é maravilhoso. O quanto Ele nos dá tudo o que nós precisamos. E nós, às vezes, no nosso egoísmo, não enxergamos e não admitimos que tudo é dele, que tudo vem dele. Então, que nós possamos, assim como este discípulo, gritar a Deus e admitir, Senhor, tudo é teu, tudo é emprestado. E agradecer porque Ele empresta, né? Perguntou
o homem de Deus. Onde caiu? Vocês vejam, também nos demonstra outro ensinamento maravilhoso neste texto. Para muitos que estavam ali ao redor, às vezes só pensaram assim, nossa, mas é algo tão pequeno, algo tão insignificante, é só um machado. Pode arrumar outro e devolver para a pessoa emprestada? Mas Eliseu, como ele era um homem de Deus, um homem que buscava o Senhor e andava nos seus caminhos, ele demonstra para nós também nesta leitura que as pequenas coisas para as pessoas, para mim pode não fazer importância, mas para outra pode fazer. Para mim pode ser um problema pequeno, mas para outra pessoa pode ser um problema grande. Às vezes acontece, já aconteceu comigo, de uma pessoa falar assim, nossa, eu estou com muita dor de cabeça. E a gente às vezes fala para tentar animar a pessoa, mas inconscientemente a gente está diminuindo o problema dela. A gente diz, nossa, tem pessoa que está passando por algo pior, mas para ela aquela pequena coisa é importante. Ou às vezes dentro da casa a gente derruba machado, algo tão pequeno, briga com o filho. Outro diz, mas é normal, o filho a gente tem que brigar, tem que educar mesmo, mas para mim é importante aquilo, entende? Às vezes o que é pequenininho para mim, para outra pessoa é grande. Então a gente nunca pode diminuir os problemas das pessoas. Tem que ser como Eliseu. Eliseu se importou com o machado que ele derrubou. Eliseu se importou com a ferramenta pequena de edificação que aquele discípulo tinha ali. Então Eliseu, como homem de Deus, vem e pergunta, onde caiu? Como ele é bondoso, como as pessoas de Deus são bondosas e precisam ser bondosas, precisam ter um coração íntegro, coração aberto, se colocar sempre no lugar do próximo e entender que para a pessoa às vezes aquilo é importante. E o machado na edificação é muito importante. Qualquer instrumento na edificação é importante, a gente não pode aceitar, tem que fazer como o discípulo fez, clamar, dizer, ai meu Senhor, me ajude, né? Estou angustiado, eu preciso de ajuda. Abra sua Bíblia deixa eu ler aqui, em Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Aqui ele perguntou, né? Não, primeiro de tudo, vamos ler Apocalipse 2, 5. Estou confundindo as leituras, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia, eu acho um livro muito lindo de estudar também. Aqui Eliseu pergunta para o discípulo, onde caiu? Pode acontecer de a gente derrubar o nosso machado, o instrumento de edificação, pecando muitas vezes, caindo em algum pecado, em alguma tentação do inimigo. E que ele pergunta, onde caiu? Nossa ferramenta de edificação às vezes é perdida por um erro nosso, por um descuido nosso. Talvez esse discípulo não tenha segurado com força. Talvez nós não tenhamos às vezes muita fé, não seguramos com força algo. Eu vejo às vezes eu falo muito na minha família, dentro do relacionamento. A gente precisa segurar com força, com cuidado, porque senão cai mesmo no chão. Dentro de um casamento precisa ter muito diálogo, muita conversa, paciência acima de tudo. Eu percebo isto com os filhos também. E se a gente não se controlar com celular, com televisão, a gente acaba deixando nossa ferramenta de edificação cair na água. E por um pecado nosso, por um erro nosso, talvez por um desleixo, né? Talvez esse discípulo foi descuidado, não segurou como deveria, não protegeu como deveria a ferramenta dele e deixou cair na água. Então aqui Eliseu pergunta, onde caiu? Nos demonstrando também aqui a palavra de Deus, nos dizendo, aonde foi que você errou? O que foi que você fez? Onde foi que você caiu? Deus nos pedindo, confesse, me mostre, né? Onde foi seu erro, admita seu erro. Onde foi que você errou, onde foi que você deixou talvez de buscar a Deus, de ler a palavra, talvez você deixou de ir ao culto,
Talvez você deixou de ouvir louvores, de cantar para o Senhor, de agradá-lo, né? E aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, nos diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caístes. Deus nos dizendo, lembra-se, volte na memória, o que foi que aconteceu, o que foi que você fez, o que você deixou talvez de fazer, que você caiu, que a sua ferramenta de edificação caiu. Onde foi que você caiu, que você entrou talvez nesta tristeza profunda, neste egoísmo? O que aconteceu com seu coração lá atrás? Onde foi, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Ou seja, se eu cometi um pecado, eu derrubei o meu instrumento de edificação na água por causa deste pecado. Então eu paro de crescer em Deus. E então Deus diz, lembra-te onde caíste, arrepende-te, né? E volta à prática das primeiras obras. Antigamente eu não fazia isso. As primeiras obras eu ia bem, mas aí depois eu fui me deixando das coisas de Deus, me desviando dos caminhos do Senhor e deixei as primeiras obras para trás e caí no pecado. Então Deus diz, olha onde caiu, arrepende-te e volta às primeiras obras, né? Nós devemos confessar, agora sim, Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Ou seja, a palavra quer nos dizer, enquanto eu recusei a confessar os meus pecados, a minha alma, o meu espírito, a minha carne e o meu corpo definharam dia a dia. O pecado, quando nós carregamos dentro de nós e irmos pelo caminho do pecado, procuramos seguir o caminho do pecado, ele vai nos definhando, ele vai acabando conosco. Nós sabemos que estamos no erro e aquilo machuca, aquilo constrange, aquilo nos prejudica. Vai criando dentro de nós raízes de amargura que vão se estendendo, a palavra de Deus nos diz, pelos nossos ossos, pela nossa carne. Nós devemos então confessar a Deus os nossos pecados. Vamos ler também Provérbios, aqui eu anotei, 28. Depois de Salmo tem Provérbios. A palavra nos diz a importância de confessar os nossos pecados. Deus deseja, né? Porque Eliseu perguntou a esse discípulo, aonde foi que caiu, né? Dando nós o entendimento de confessar o pecado. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quando aquele discípulo derrubou a sua ferramenta, o seu machado na água, se ele não tivesse mostrado a Eliseu, olha, caiu aqui, nesse exato lugar. Senhor, eu pequei aqui. Eu minto, Senhor, me ajuda, eu estou mentindo, eu estou roubando, eu estou adulterando, Senhor. Senhor, eu caí aqui. Esse é meu erro, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não quero saber de ler a palavra, eu não quero saber de ir à igreja. O que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Se aquele discípulo não tivesse mostrado onde caiu, o trabalho dele iria parar por ali, porque ele não tinha mais um machado para derrubar as árvores. Talvez ele era o único que estava com aquela ferramenta para derrubar, os outros estavam fazendo outras coisas. Então, se a gente não mostrar, se a gente encobrir os nossos pecados, jamais nós prosperaremos. Nós não recuperaremos aquele machado para continuar a edificação do reino, dentro de casa, no trabalho, na escola, na rua, onde quer que a gente esteja. O trabalho vai parar, nós não vamos prosperar. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, vocês vejam como é importante, né?
Vamos ler também Marcos 1:5. Como é importante confessar o pecado. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Após a gente confessar os pecados, aceitar Jesus verdadeiramente, nós teremos sim uma resposta do Senhor. Nós seremos batizados com o Espírito Santo de Deus. João batizava as pessoas com o Espírito Santo de Deus, mas a partir do momento que as pessoas vinham até ele e se arrependiam dos pecados que tinham cometido. Então mostre onde errou, né? Mostre onde foi que você caiu, e Deus é fiel para fazer tudo tornar a ser como era. Ele perdoa, né? Deus é perdoador, Deus é maravilhoso. Abra também sua Bíblia em Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas é no finalzinho também da sua Bíblia. Eu às vezes demoro para encontrar Gálatas. Vamos lá, vamos procurar juntas Romanos, Coríntios, Gálatas. Eu anotei aqui 6, 1 e 2. Quando Eliseu pergunta onde foi que caiu, e o rapaz lhe mostrou o lugar, então Eliseu cortou um pau, né? A palavra nos diz no versículo 6, né? Onde caiu. E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro, nos mostrando o quê? Que nós devemos também, como Eliseu, tornar o peso dos nossos irmãos leve. Se a pessoa derrubou aquele ferro no rio, se a pessoa caiu, o que Eliseu fez? Ele não disse assim: eu avisei, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que vocês eram inexperientes, não ia dar certo vocês querer sair de junto de mim. Eliseu não fez isso. Ele não julgou, ele não criticou, ele tornou o peso daquele discípulo leve. Veja aqui, capítulo 6 de Gálatas, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, Eliseu viu que aquele discípulo foi surpreendido numa falta ali, caiu, derrubou o machado, né? O instrumento de edificação dele foi caído. Ou se a gente perceber que algum irmão cometeu algum pecado, uma irmã está fazendo o que é contra a palavra do Senhor, aqui, se alguém for surpreendido em alguma falha, se alguém for surpreendido pecando, vós que sois espirituais, ou seja, nós cremos em Deus, nós acreditamos nesse Jesus maravilhoso que morreu por nós em uma cruz. Ó, corrige-o com espírito de brandura, ou seja, restaura essa pessoa com espírito de brandura, amoroso, com respeito, não criticar. Eliseu não criticou, ele foi ajudar, uma pessoa branda, calma, nos caminhos de Deus. Então, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, para que não caia em pecado. Se Eliseu começa a blasfemar ali, ele também cairia em pecado, né? Ele também erraria, também derrubaria seu machado na água. Mas Eliseu sabia como ele deveria agir, com brandura, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se eu acho que é fácil a vida do outro, experimenta viver o que a pessoa está vivendo, leve a carga do outro. Ame ao próximo, e assim a gente vai cumprir a lei de Cristo, que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então não é pra gente ser crítico demais, é pra gente amar as pessoas, não julgar, é pra gente ajudar. Eliseu foi lá e falou, cortou um pau e lançou ali, fez flutuar o ferro. Abra sua Bíblia no Salmo 145. 145, versículo 14. Salmo 145,
145, versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam, o Senhor sustenta aqueles que caem. Então aqui o ferro flutuou, né? O Senhor sustentou o machado que tinha caído, fez flutuar. E aqui nos diz também que ele cortou um pau. Foi por um pedaço de madeira que a edificação daquele discípulo foi restaurado. Mateus 7, 1, 2. Vamos abrir nossa Bíblia. Foi por um pedaço de madeira que Eliseu cortou e jogou na água, que o machado flutuou, que o discípulo tinha perdido, que ele recuperou, né? Não julgueis, para que não sejais julgados. Eliseu não julgou o discípulo, dizendo: você errou, você não foi cuidadoso. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eliseu foi bondoso, Eliseu foi um homem de Deus nesta terra e ele não julgou aquele discípulo. Eu tenho um texto que eu quero ler também, que é muito lindo, 2 Coríntios, vamos abrir, 2 Coríntios 5:17. Quando a gente erra e deseja que tudo seja restaurado, o que a palavra de Deus nos diz? Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando aquele discípulo recupera o machado, tudo na vida dele é restaurado. Eliseu não falou mais para ele do erro que ele cometeu lá atrás de derrubar o machado. Ninguém ficou jogando na cara dele, né? Ah, você atrasou o trabalho e o progresso porque você errou lá atrás. Ele clamou ao Senhor, ele pediu ajuda, ele mostrou onde foi seu erro. E aqui a palavra nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Jesus é perdoador, ele nos ama e ele quer o nosso melhor. Abra também 2 Pedro 5. 2 Pedro. Cadê aqui? Não é 2 Pedro. Me perdoe. Mateus 6, 33. É muitos textos, como eu disse, né? Mateus 6, 33. Estava em Mateus 6, 33. Jesus nos perdoará e nós poderemos novamente voltar à edificação. 6:33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Quando tudo é restaurado, a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar a Jesus. Não sair desses caminhos, do seu caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse antes, se a gente busca o Senhor, se a gente busca em Deus, Eliseu lançou um madeiro, um pedaço de pau na água e tudo foi restaurado. Quando nós estávamos perdidos nesta vida, no pecado, sem expectativas, Deus pega também, como Eliseu, um madeiro, usa um madeiro para nos tirar do fundo da água e restaurar a nossa vida, restaurar aquilo que estava perdido. E nesse madeiro, Deus entrega seu único filho, seu filho unigênito, Jesus Cristo,
para morrer no meu e no seu lugar. E Jesus nos diz que o fardo dele é leve, que se a gente buscar ele, todo esse peso que nós achamos que carregamos, nas responsabilidades que carregamos, vai se tornar leve. Jesus Cristo é leve. Então, que você tenha aprendido algo nesse texto que seja para edificação, que você tenha aprendido que nós podemos muitas vezes derrubar nosso machado, mas que se nós buscarmos em Deus, gritarmos e clamarmos a Ele, nós restauraremos tudo que foi perdido e nunca mais nós passaremos pela dor e pela angústia que esse discípulo passou. Mas para isso foi preciso um madeiro, foi preciso ser lançado um madeiro. Para isso precisou de clamor, que você consiga sempre perceber aonde foi que o seu machado caiu, onde foi que você derrubou, onde foi que você pecou, se arrepender e buscar a Jesus. Que você tenha uma ótima semana, um ótimo fim de dia, na graça, no amor de Jesus. Que esse texto tenha falado ao seu coração. Fiquem todos com a graça de Deus. Amém.